E aí, pessoal, tudo bem? Falar de Jogos Olímpicos, porque nessa semana o Japão teve novos números de Covid-19 ruins, né, batendo recordes de casos, não só no país, como principalmente na região de Tóquio, o que levantou mais preocupação ainda sobre a viabilidade de realizar os Jogos neste ano. Os Jogos são programados ali para o final de julho e começo de agosto. Junto com isso, saiu uma pesquisa, né, feita com a população japonesa, em que 80% se mostrava contrária à realização dos jogos nesse período. Né? Aí se divide entre pessoas que acham que os jogos deveriam ser cancelados de vez e pessoas achando que ele devesse ser adiado mais uma vez ali até as coisas melhorarem. E lembrando que o Comitê Olímpico Internacional tinha dito já no ano passado, quando adiou os Jogos Olímpicos da sua data original, em 2020, que ele só faria isso por um ano. Né? A data de início poderia ser adiada por no máximo um ano. Se passasse disso, não teria jogos. Então, foi adiado em um ano. Então, se quiser, um novo adiamento passaria desse limite que o Comitê Olímpico Internacional havia estabelecido. Então, teoricamente, não é algo possível. Tá? Teoricamente, vou falar aqui. Meu palpite, não tem informação ali, mas meu palpite, os jogos vão acontecer? Meu palpite é que vão acontecer. Tá? Eles precisam dar um jeito dos jogos acontecerem, então eu acho que eles vão dar um jeito dos jogos acontecerem. Por quê? Porque os jogos são muito importantes para as duas principais partes envolvidas na organização do evento, o governo japonês e o Comitê Olímpico Internacional. O governo japonês apostou muito nisso, não só dinheiro como imagem, né? Então o Japão colocou muito dinheiro público na construção das instalações esportivas e também está contando muito com os Jogos Olímpicos como um grande instrumento de divulgação do Japão e da cultura japonesa para o mundo, tentando vender uma nova imagem do país para projetar mais ainda o país ali como uma força cultural, uma força de influência econômica e cultural no mundo e tecnológica no mundo. Então, há muito interesse do governo japonês realizar. E a não realização seria vista como um fracasso. Tanto um fracasso de organização, porque não aconteceu, como um fracasso no combate à pandemia. Então não pegaria bem. Por parte do Comitê Olímpico Internacional, o COI depende muito dos Jogos Olímpicos como sua fonte de renda, né? Porque o COI tem os Jogos Olímpicos de verão, os Jogos Olímpicos de inverno, os Jogos Olímpicos da juventude, e basicamente é isso. Tem algumas outras coisas menores ali, mas aí nem compara. Os Jogos Olímpicos são a grande fonte de renda do Comitê Olímpico Internacional. Claro que se você pensar, mas a Copa do Mundo é uma grande fonte de renda da FIFA, né? A Eurocopa é uma grande fonte de renda da UEFA, né? O Mundial de Vôlei é a grande fonte de renda da Federação Internacional de Vôlei, e isso vale para o Mundial de Basquete, de atletismo, de natação, de badminton, de qualquer modalidade. Verdade. Mas essas modalidades, elas ocorrem todos os anos, o ano inteiro. Então, essas federações, ainda que tenham como sua principal fonte de renda, o seu carro-chefe, uma ou duas grandes competições, no caso da FIFA, a Copa do Mundo, no caso da UEFA, a Eurocopa e a Champions League, no caso da Federação Internacional de Atletismo, da IAAF, o Mundial de Atletismo, de desportos aquáticos tem um Mundial. Tem esses eventos, elas têm outros eventos também, porque o esporte não para de acontecer. Então, eles podem atenuar isso com outros eventos, porque esse grande evento não tem um papel tão grande ali na hora de fechar as contas, não tem um papel tão grande quanto os Jogos Olímpicos têm para o COI, e além disso, eles podem, eventualmente, eles têm um calendário ali da modalidade à disposição, eles podem até criar um novo mundial, um novo torneio que, eventualmente, acabe absorvendo o prejuízo de um cancelamento ou um adiamento de um mundial. O Comitê Olímpico Internacional não tem muito isso, porque ainda que eles tenham adiado os Jogos Olímpicos, eles não podem também ficar brincando demais em fazer os Jogos Olímpicos quando eles bem entenderem, porque eles precisam que todas as outras federações das diversas modalidades se adaptem a isso, e nem todas podem concordar em algumas situações ali. Então o Comitê Olímpico Internacional também precisa muito fazer o torneio. Quais são os problemas principais, né? Bom, tem a questão da Covid, claro, é o grande problema. E qual que é o cenário ali? O Japão não começou a vacinação ainda, né? A vacinação está prevista para começar para valer em março.
No final de fevereiro, algumas pessoas já receberiam, sobretudo profissionais da área médica, mas num número limitado, porque seria mais uma primeira aplicação que eles fariam, mas todos os profissionais da área médica, tudo seriam em março, essa parte, e depois viriam aí outras camadas ali de prioridades, como tem acontecido na maior parte dos lugares. Mas então essa vacinação começaria em março. Quando é que ela chegaria em toda a população? Acho que essa é a questão, o quanto ela vai avançar. O Japão, ele não é tão bom assim, digamos, em campanhas de vacinação que seja um sucesso absoluto ali, porque em geral isso não é visto como algo obrigatório, então tem que enfrentar muitas vezes resistências em alguns setores. Mas, mesmo que avance bem, quando a população estaria imunizada o suficiente para a gente começar a ver uma queda sensível nos casos de Covid no Japão? Lembrando, os casos do Japão são recordes para o Japão. São números muito baixos se comparado aos números de Brasil, de Estados Unidos e de muitos países da Europa. Tá? São números bem baixos para os padrões de lá, mas são números recordes lá, então mostra que a doença está em crescimento, então há uma preocupação natural de que isso possa sair do controle. Mas dependeria muito de quando eles chegassem a essa data, de quando eles vão ter segurança que vai ter gente imunizada suficiente para que os números caiam sensivelmente. E daí você considera que o ambiente está realmente seguro para realizar os jogos. Eu acho que eles ainda não têm uma convicção muito grande, eu acho que eles estão fazendo estudos e estão muito que dependendo disso para tomar uma decisão, mas eu acho que eles estão contando que vai dar certo. Que, por exemplo, até maio ou junho já tem avançado bastante, então já se tornaria um ambiente mais seguro para a realização dos jogos. Tá? E atenção ao termo seguro, porque o termo seguro cada um vai interpretar de uma forma. Né? Para algumas pessoas, fazer nada é seguro, o que é um bom argumento. É bem, né? Agora, assim, no mundo do esporte tem sido interpretado que o seguro você consegue fazer o jogo, realizar a competição, algumas pessoas vão pegar e você meio que vai aceitar que isso faz parte do jogo. É isso que está acontecendo. E eu acho que eles vão interpretar o termo seguro nos Jogos Olímpicos meio assim. Vão tentar fazer com que o mínimo de pessoas se infectem e seja capaz de espalhar por aí. Mas eles meio que estão aceitando que talvez aconteça. Tá? Eu acho que vai ser meio nessa linha aí, que é o que está acontecendo com o esporte no mundo, e acho que o Comitê Olímpico Internacional não vai agir de forma muito diferente disso. Tá? Não é que vai ser um caso zero ali, já não tem mais nada, tudo. Acho que eles não vão muito por esse lado, não. Acho que eles vão tentar dar aquela forçadinha. Tá? Então, a vacinação teria que avançar bastante, eles estão contando com isso. Outra coisa, o quanto a vacinação vai ter avançado no resto do mundo. Isso é fundamental, por uma questão dos atletas, primeiro, principalmente, porque são as estrelas do espetáculo, mas também de torcedores, de jornalistas, e jornalistas e profissionais de mídia em geral, porque não é só jornalista que está envolvido, tem vários profissionais de outras áreas ali envolvidos na operação de mídia. E delegações, né? Então, técnicos, dirigentes, tudo que iriam. Por mais que eles provavelmente façam um esquema de tentar reduzir o número de jornalistas, por exemplo, uma operação que exija o mínimo possível de profissionais de cada emissora, que a emissora consiga contar muito com a estrutura local que eles armariam. Então você faria, por exemplo, muita transmissão da sua casa não, né, da sua sede, dos seus estúdios, alguma coisa assim, porque daí cada país vai lidar dessa forma, do jeito que for melhor. Vai ter que ter muita gente ainda. Né, vai ter que ter muita gente. Aí é um dilema. Eu acho que torcida, por exemplo, é capaz de não ter torcedor estrangeiro. No limite, eles fazem os Jogos Olímpicos só para japoneses. Torcida local e torcedor estrangeiro, talvez eles criem várias regras ali para liberar um torcedor estrangeiro a ingressar ao Japão para ver, e talvez essa regra inviabilize que 90% dos que pensavam em ir não vão, e seria pouca gente, mas ainda assim eles fazem os jogos. Eu acho que os estádios devem ser com torcida, mas é um chute. Tá? Por quê? Porque o Japão parou o esporte durante a pandemia, voltou. Quando volta sem público, mas depois ele foi liberando. Então, no final de 2020, os eventos esportivos no Japão já aconteciam com público limitado,
mas com público. Então, não soaria uma forçada de barra fazer os Jogos Olímpicos com público, porque eles já estavam fazendo. Não é que eles criaram uma situação específica só por causa dos Jogos Olímpicos. Eles já estavam fazendo com público. Daí assim, vai ser 10%, 20% da capacidade das arenas, alguma coisa assim, mas eles fariam com público. Eu acho que o Japão tomaria essa atitude. Mas talvez só de japoneses, por causa, e pouquíssimos estrangeiros por causa de restrições ali de ingresso que talvez eles imponham. Profissionais também limitados. Delegações, eu acho que técnicos, né, teriam que entrar. Acho que eles entrariam no mesmo regime de atletas, mas talvez eles criem alguma coisa para limitar ou incentivar que os países levem poucos profissionais que não sejam ligados à competição em si, então que não sejam atletas e treinadores, então o mínimo de dirigentes, de aspones e afins, né? Talvez eles criem algum incentivo para isso, já tentando reduzir um pouco. E agora os atletas. E os atletas que daí você inclui comissão técnica, tudo. Não dá para contar com o esquema de vacinação de cada país, porque cada país vai estar num estágio diferente e para ficar regulando que país está no estágio que está melhor ou pior, vai ser muito difícil. Eu acho que no final das contas eles vão ter que criar condições mínimas, então atletas que conseguiram atender a um certo programa ali, ou de vacinação, ou de quarentena, isolamento, sei lá o que, de testes, em parâmetros que eles vão definir. Esses atletas podem entrar, e os que não podem, talvez o Comitê Olímpico Internacional ou o governo japonês tenham que criar alguma coisa para eles cuidarem dos caras. Não dá para ficar contando que cada país vai priorizar atletas na fila de vacinação. Porque um dirigente do Comitê Olímpico Internacional até disse nesta semana que ele acha que os atletas que vão para os Jogos Olímpicos, eles representam o seu país para o cenário internacional, então eles mereciam ser vistos como prioritários ali na fila. Então, assim, depois de grupo de risco, sei lá o que, entram eles. Né? Eu não acho que esse papo vai rolar em todo lugar. Tem muito país em que um papo desse não vai cair bem, então esse país não permitiria essa furada de fila. Então, acho que para esses atletas desses lugares tudo, o Japão teria que criar um esquema deles ou do Comitê Olímpico Internacional para atender a essa situação. Não vai dar para ficar esperando. Então eles vão ter que desenvolver isso. Como é que é isso? Vai incluir vacinação, vai incluir quarentena, a quarentena seria dentro do território japonês ou quarentenas que talvez eles homologuem aí pelo mundo, que o atleta fique isolado, fazendo testes ali numa espécie de bolha, até que eles estejam numa situação que daí seja considerada confiável para ingressar no Japão. Talvez eles tenham que fazer coisas assim. Dá trabalho e eu imagino que eles já estejam pensando nisso. Mas eu acho que eles vão forçar a barra para realizar. Eu não acho que eles vão adiar assim. Daí, durante os jogos, qual é a questão? Mas putz, durante os jogos, isolamento, tudo. Criar a bolha é muito difícil, os jogos são muito grandes. É difícil, mas é menos do que pode parecer no primeiro momento. Porque os atletas em si, eles já ficam meio que numa bolha nos Jogos Olímpicos. Todos os atletas ficam todos não, mas quase todos ficam na Vila Olímpica, né, que então é um bairro ali, né, um super condomínio, só entre eles, e ninguém pode ingressar, a não ser pessoas autorizadas, funcionários que estejam trabalhando ali nessa Vila Olímpica podem ingressar lá, né? Torcida não pode ingressar, jornalista não pode ingressar, então eles já estão numa bolha, em que teoricamente todo mundo que está lá está ok. Então, eles talvez reforcem essa bolha, criem regras, porque, por exemplo, o atleta ele fica nessa bolha, mas assim, nada impede ele de ficar passeando pela cidade, né? Então ele fica na bolha, mas ele sai para passear, se no dia que ele não está competindo. Daí não, fica assim, você só pode ficar na bolha, de repente eles até criam algumas outras atrações nessa bolha para os atletas se divertirem, sei lá o que, passarem tempo. Criem regras ali para evitar, por exemplo, baladas, como ocorre nessas bolhas, né? Criem coisas para evitar isso, mas eles vão ficar nessa bolha. E delas, eles só podem sair para locais de treinamento que normalmente já são locais designados, então esses locais também fariam parte de bolha, então estariam também protegidos por protocolo, e para as arenas esportivas. Seria uma versão super gigantesca do que foi feito já na NHL, por exemplo, a Liga de Hóquei no Gelo, e que funcionou. Eles conseguiram fazer os playoffs da NHL ali. Ele fala, a NHL é muito menor. É muito menor, mas a quantidade de jogadores envolvidos naquela bolha, por exemplo, era bem razoável. Bem menor que os Jogos Olímpicos, mas já era uma operação razoável. Não era assim que tinha assim, só 200 atletas. Não, tinha para mais de 1.000 atletas ali. Então, assim, mais de 10%
do que da quantidade de atletas que vão a uma edição dos Jogos Olímpicos. Então, já era uma operação bem grande. Tá? E que foi feita, teve que fazer em hotéis, fechando no meio da cidade e tudo, então é até mais trabalhosa, sendo que a Vila Olímpica já é isolada, já é feita para ser isolada antes da realização dos Jogos. Então, acho que a questão dos atletas é até mais tranquila, só tem que criar regras, o atleta não vai poder ficar zanzando por aí, tudo. Se o atleta zanzar por aí, ele vai ser desclassificado, coisas do tipo. Tá? Eles talvez tenham que criar e vai ficar fazendo teste ali para ter certeza que ninguém pegou. A questão é com o resto, profissionais de mídia, delegados e principalmente voluntários. Esse pessoal normalmente fica em hotéis, aluga uma casa para ficar todo mundo junto, né? De repente aluga apartamento ali da população local que às vezes disponibiliza alguma coisa. Esse pessoal vai ter muito mais dificuldade. E para esse pessoal que teria que ser criada a bolha de verdade, criada uma nova. A dos atletas já é a Vila Olímpica. E isso é um grande desafio. Conseguir criar uma bolha que atenda a todo esse pessoal. Ou então, porque não vai dar para considerar resolver todos esses problemas só com a população local. E de repente, não tem mais voluntário, mas então os japoneses vão cuidar disso. Né? Então a gente contrata voluntário, então não é nem contratado, mas a gente tenta recrutar mais na população local. Não vai rolar, porque você vai precisar de profissionais que falam diversos idiomas ali para ficar recebendo pessoas de diversos países diferentes, não só como torcedor, mas também os próprios atletas, né? Então tem voluntário que serve para acompanhar a delegação. Então, tudo isso vai ter que ser providenciado, ficaria muito difícil. Esse acho que é o esquema mais complicado, que é o grande desafio do Comitê Olímpico Internacional. Um jeito que o Comitê Olímpico Internacional poderia fazer para tornar a chance de realizar os Jogos maior e menos problemática seria realmente adiar. Mas não é adiar mais um ano, adiar para outubro, de julho para outubro. Não seria o fim do mundo. Os Jogos Olímpicos de Sydney e os Jogos Olímpicos de Seul acontecerem em outubro, então não seria inédito os Jogos Olímpicos ocorrerem em outubro, dá para fazer. Então mete os Jogos Olímpicos em outubro. Vai acabar tendo alguma questão de adaptação dos calendários, tudo, mas dá para fazer. Não seria um prejuízo tão grande. Você só está empurrando poucos meses, então também não é o fim do mundo. Só que esses poucos meses que você adia, pode parecer pouco, pode parecer bobagem, mas justamente são os meses em que vacinação no mundo, em que o controle da doença talvez faça uma diferença muito grande de julho para outubro de 2021. Então, os Jogos Olímpicos aconteceriam num momento muito mais favorável dessa pandemia, no momento que talvez ela tivesse muito mais sob controle, no momento que os números já tivessem caído sensivelmente e com muita gente já imunizada, já daria para pensar em realizar os Jogos Olímpicos numa situação um pouco mais normal. Eu acho que o Comitê Olímpico Internacional é capaz de considerar essa hipótese sim. Apesar de ter falado que não vai fazer os Jogos Olímpicos além de julho deste ano, porque seria um ano depois da data original, eu não duvido que numa situação limite, eles falem, não, em julho vai dar muito trabalho e a gente até consegue, mas vai ser muito caro também, porque vai ter que ter uma operação toda especial para isso, vai sair mais caro. E olha, em outubro dá, em outubro é certeza que dá. Daí vamos para outubro. Eu não duvido que o Comitê Olímpico Internacional até tome uma situação limite assim. Eu acho que eles só cancelam se eles tiverem certeza absoluta que não dá nem em julho, nem em outubro. Mas eu acho que eles vão forçar a barra praticamente sem torcedor estrangeiro, só com torcedor japonês, com públicos muito limitados, mas eu acho que eles vão tentar fazer sim. Daí assim, se a atleta pegou, paciência, sinto muito, não vai dar. Vão criar programas ali para tentar acelerar a vacinação em atletas e daí vamos ver como é que vai fazer. Tem uma discussão ainda se eles podem obrigar ou não os atletas a se vacinarem. Isso é também uma discussão que tá em curso. Mas aí também estabelecer regras de vacinação, e regras que vão incluir vacinação ou não, quarentenas, isolamento, sei lá o quê. E principalmente ter mais tempo para encontrar as soluções ali para o que fazer com voluntários que vão aos jogos para ajudar na organização dos jogos. Porque eles são muito importantes para os jogos rolarem, tá? Mais do que muita gente acha, tá bom? Mas é isso, então se você achou joinha, dá um joinha. Se você achou joinha para baixo, dá um joinha para baixo. Se inscreve no canal, clica no sino para receber notificação. Escreve aqui embaixo o que vocês acham que vai acontecer, tá bom? Tchau, tchau.